Fala, guerreiros, beleza? Vamos iniciar aqui mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns testes elétricos, tá? Falar sobre elétrica automotiva. A gente vai fazer aqui medição de corrente elétrica, de tensão, resistência. E para isso a gente vai usar esse carinha aqui, ó, o multímetro. Ele também tem a função de osciloscópio, tá? Ele é muito bom. Pretendo estar fazendo alguns testes nessa função de osciloscópio. É que até uma pinça indutiva que a gente usa para fazer diagnóstico de bobina de ignição. Tá? Só que antes eu quero estar falando um pouco sobre a teoria, mas de forma rápida, porque assim, na verdade a dificuldade das pessoas tá nisso. As pessoas elas não conseguem diferenciar um teste de corrente elétrica de um teste de tensão. Na verdade, talvez por não compreender o que é um, o que é outro. E também teste de resistência elétrica vejo que tem muita dificuldade. Às vezes as perguntas que são feitas é nesse sentido. Então quero estar colocando de forma bem simples, né, essa parte aqui da teoria, bem simples mesmo, mas que vocês compreendam e entendam o que está fazendo, e logo em seguida a gente vai estar fazendo aí os testes. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar falando sobre o átomo. Antes eu quero fazer só uma observação aqui. Eu estou segurando o celular, tá? Não consegui um ângulo legal com o tripé, e aí eu estou segurando o celular, só para explicar essa tremidinha. Então, tá aqui o átomo, tá? Por que eu preciso saber o que é o átomo? Porque ele é responsável pela eletricidade, simples assim. Quem é o átomo? O átomo é uma partícula, sim, uma partícula, porque ele é muito pequeno mesmo. Uma vez eu li numa apostila que se enfileirasse 100 milhões de átomos numa reta, daria aí 10 milímetros de comprimento. Para você ter uma noção do tamanho dele, quanto ele é pequeno, tá? E essa partícula, ela vai constituir todas as coisas que a gente conhece na natureza. Ou seja, tudo que existe, tudo que a gente conhece é constituído por átomo. Aí a gente pode se perguntar, mas como que uma partícula dessa pode formar as diferentes coisas que a gente conhece na natureza? Pois é, apesar dele ser tão pequeno, ele ainda é formado por partículas menores, tá? Que são essas que a gente está vendo aqui no desenho. Aqui no desenho a gente está vendo um núcleo, tá? Com essas partículas chamadas prótons, são positivas, tá? A gente diz que elas são dotadas de carga positiva, a gente vai entender isso direitinho. E ao redor desse núcleo tem outras partículas que ficam orbitando, que são os elétrons, dotadas de carga negativa. É como se fosse no sistema solar, né? O Sol no centro aqui, os planetas orbitando ao redor, tá? E aí essa possibilidade que a gente vê de diferentes elementos na natureza serem formados é por causa dessas partículas. Elas podem se apresentar no átomo em diferentes quantidades, ou seja, pode ter mais prótons, pode ter mais elétrons, e a maneira como esses elétrons se organizam aqui no átomo, porque aqui a gente está vendo como se fossem órbitas, né? Então a gente entende assim, ó. Esse cara aqui atrai esse aqui, por isso que ele fica orbitando aqui em volta dele, tá? Então, quanto mais afastado esse cara tá desse, menos forte é a ligação entre eles. Então, a gente diz que esses elétrons que estão mais afastados do núcleo são os elétrons livres, tá? São os elétrons que podem se deslocar. Então, assim, ó, por causa dessas possibilidades, quantidade de partícula, configuração de partícula, como ela está, a posição dela aqui, né? Isso aí vai gerar os diferentes elementos que a gente conhece na natureza, porque a natureza ela tende ao equilíbrio. Tudo que é da natureza ele busca o equilíbrio, tá? Então até o átomo que vai constituir todas as coisas da natureza ele busca esse equilíbrio. E quando é que esse átomo está em equilíbrio? Quando ele tem o mesmo número de partículas, quando ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tá? Aí dizemos que ele está em equilíbrio. E aí, meus amigos, um átomo, quando ele tem mais elétrons e menos prótons, ou seja, ele tem uma carga negativa, né? Ele é um átomo negativo, ele está em desequilíbrio, porém ele está tendendo para o negativo, porque ele tem mais elétrons. Esse átomo ele vai se chamar íon. Quando ele está em desequilíbrio, se chama íon. Isso é só para você ter em mente quando se fala assim, uma bateria de íons de lítio.
você sabe que está se tratando disso, tá?